Muitas pessoas costumam trazer cápsulas de melatonina quando viajam para fora do Brasil e com isso acabam fazendo uso da melatonina de forma incorreta e indiscriminada. Apesar dela ser vendida em farmácias, em lojas que vendem suplementos alimentares de uma forma bastante livre nos Estados Unidos, por exemplo, a melatonina é um hormônio como outro qualquer. Então ela precisa ser usada na dose correta, da forma correta, para que ela não tenha nenhuma consequência negativa na saúde do paciente. Atualmente a melatonina já foi liberada para ser vendida no Brasil, mas somente em forma de remédio manipulado. A melatonina, ela tem uma característica bastante específica. Ela vai começar a sua produção quando termina o dia e começa a noite. Então ela tem um pico muito baixo durante o dia e no início da noite o seu pico, a sua produção vai aumentando gradativamente e o pico de produção da melatonina é da meia-noite às 3 da manhã. Isso acontece dessa maneira porque ela é um hormônio que ela é reguladora do sono. Então a melatonina ela vai facilitar o início do sono, ela vai proporcionar ao paciente um estado de sonolência, como ela também vai ajudar o paciente a ter um sono mais estável, ela vai diminuir a fragmentação do sono. A melatonina ela é altamente sensível à iluminação do ambiente. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um ambiente, seja numa sala de aula que eu faço uma faculdade à noite, ou se eu estou mesmo dentro da minha casa, num ambiente excessivamente iluminado, o excesso de luz ambiente pode atrasar a produção da melatonina. Além do excesso de luz, o uso excessivo de equipamentos eletrônicos, que a maioria desses equipamentos hoje produz uma luz que a gente chama de luz azul, também vai alterar a produção da melatonina. Para o cérebro, a presença de luz azul significa que é dia. Então, com isso, o cérebro não vai estimular a produção da melatonina. Quanto mais exposta eu estiver num ambiente domiciliar ou de trabalho muito iluminado, ou eu estiver fazendo uso de aparelhos eletrônicos durante várias horas durante a noite, a produção da minha melatonina vai ser alterada. A melatonina, além de ajudar na regulação do sono, ela também é muito importante para regular o nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico, que vai dizer ao nosso corpo qual a hora de produzir, por exemplo, determinados hormônios, se é a hora de aumentar a temperatura corporal ou se é a hora de diminuir a temperatura corporal. Então, novamente, se eu uso uma melatonina de forma incorreta, eu posso ter um efeito negativo sobre o meu bem-estar e sobre a saúde. A melatonina apresenta outras propriedades, como por exemplo uma ação antioxidante. Ela chega a ser até muito mais potente do que a vitamina C e a vitamina E. Outra característica é que a melatonina tem uma ação de proteção celular, onde ela vai ter um efeito anti-inflamatório e também vai ter um efeito anticancerígeno. Além dessas características, a melatonina tem um efeito imunoprotetor, ela estimula o sistema imunológico. Apesar dessas características da melatonina, não existem trabalhos científicos que justifiquem o uso dela no ser humano por causa dessas características. As principais pesquisas realizadas que mostram que a melatonina tem essas potentes ações, elas são realizadas em animais. Então a melatonina não deve ser usada hoje em dia com esse intuito. A principal indicação da melatonina é, por exemplo, nos pacientes idosos, porque com a idade existe uma diminuição na produção natural da melatonina. Então ela vai ajudar bastante esse grupo de paciente. Também naquelas pessoas que fazem trabalho de turno, que trabalham à noite e vão dormir durante o dia. Durante a noite, no trabalho, elas ficam expostas intensamente a uma luz ambiente que impede a produção da melatonina. Da mesma forma, a gente tem aquele grupo de pacientes deficientes visuais que não consegue diferenciar o dia da noite. E esses pacientes podem ter uma dificuldade de dormir porque eles não têm esse pico, eles não têm esse gatilho que a melatonina vai favorecer em relação ao sono. E por último, na população em geral, uma das grandes vantagens da melatonina é ajudar a regular o sono naquele paciente que está viajando para um outro país, onde ele está num fuso horário diferente, e com isso a melatonina vai aliviar os sintomas do jet lag, fazendo com que o paciente entre num ritmo mais rápido. Apesar da melatonina ter uma forte influência em relação à regulação do sono, ela não é considerada um hipnótico e não deve ser usada como um medicamento para tratar insônia sem a orientação e avaliação de um médico para dizer qual a dose que deve ser tomada, que horário deve ser tomada e se deve ou não ser utilizada.